Bom, pessoal, canal Geek Crítica trazendo mais um álbum de arte, raridade. Esse aqui não tão sofisticado, uma edição bem mais simples, mais robusta, né? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Tem quase 200 páginas, 188 páginas. Wildstorm Fine Arts, The Gallery Collection. Isso aqui é de 1998. 98, 2008, 2018, são 20 anos, são mais de 20 anos, 25 anos mais ou menos dessa edição aqui, que é uma raridade. É uma edição capa cartão, que poderia se comparar aos famosos trade paperbacks, né? Na verdade, é um bom exemplo dos anos 90. Os anos 90 em que a história dos quadrinhos deixou de ter tanta importância quanto a arte. A arte dominava tudo. E aqui já na capa, logicamente, esse álbum aqui é do Wildstorm, né? Um pouquinho antes, eu acho, dele ser vendido o estúdio Wildstorm, que era do Jim Lee, ainda é do Jim Lee, né? Do Jim Lee ser vendido para DC Comics, eles lançaram esse Wildstorm Fine Arts The Gallery Collection, que nada mais é do que pin-ups. São pin-ups dos personagens, desculpa, gente, do estúdio Wildstorm, da Image, que fizeram sucesso estrondoso nos anos 90. Aqui nós temos duas personagens do Wildcats e a Fairchild do Jean Fertin. Muito bem. E aqui são os melhores artistas da época, né, que faziam parte do estúdio Wildstorm, numa galeria de pin-ups. Aqui vem um resumozinho em inglês, esse álbum é em americano, né? Uma introdução pelo próprio Jim Lee, contando a história um pouquinho, né, da saga de criação do estúdio Wildstorm, que foi logo depois da criação da Image. A Image surge no iniciozinho dos anos 90, 91, 92, e em 95, mais ou menos, ela se subdivide, né, no estúdio do Top Cow, do Silvestre, no Wildstorm do Jim Lee, um lá também por Rob Liefeld, enfim. E outros ficam apenas na Image, né? Aqui já começa, logicamente, com a capa do número 1 do Wildcats, do Jim Lee, com a arte final do fabuloso Scott Williams. E aqui vem imagens feitas aqui já para o Deathlow, né, que é um personagem bem interessante, criado pelo Jim Lee. Aqui com artes do Jim Lee, que uma arte completamente diferente do estilo Jim Lee, uma arte que lembra muito o Frank Miller, né? Lembra muito Sin City, né? E aqui a arte do Tim Sale. Tim Sale, que ficou famosíssimo depois desenhando o Batman, né? Já era famoso nessa época, né? Nessa época ele estava com o estúdio Wildstorm. Aqui Whilce Portacio e Simon Bisley. Aqui Portacio, aqui Simon Bisley, fazendo Deathblow. Aqui Wetworks, o grupo Wetworks, criado pelo Whilce Portacio. Aqui Jason Pearson, Jim Lee, fazendo Deathblow. E aqui Mark Teixeira fazendo Union. Aqui Michael Golden, Travis Charest, que depois desenhou Wildcats na melhor fase do Wildcats, né? Fase escrita pelo Alan Moore, né? Que foi a volta para casa depois da guerra lá contra os demonitas, né? E é a melhor fase do Wildcats, né? Sem o Jim Lee, né? Aqui Barry Windsor Smith desenhando o Grifter, o Mel Ruby desenhando o Grifter e o Aaron Eisenfeld desenhando, a Iron Eisenfeld com a arte do Alex Garner, fazendo o Team 7, né? O Richard Bennett, que nós temos um vídeo no canal falando exatamente do Brass, mostrando a arte fantástica do Richard Bennett para o Brass. Vou aproveitar para dizer que quando gravei o vídeo, peço desculpas, eu não lembrava a nacionalidade do Richard Bennett. Eu sabia que ele não era americano, mas não lembrava. Ele é uruguaio, tá? E continua fazendo uns trabalhos aí, mas um pouco fora do mainstream dos quadrinhos, né?
Jason Pearson, Simon Bisley, Arthur Adams, fazendo Arthur Adams, com aquele traço clássico dele, Bisley também, né? Dan Norton, os dois trabalhos dele. Aqui o Matt Halley, que desenhou Ghost para Dark Horse, tem um traço bem interessante. A Julie Bell, que é, né, discípula do Boris, né? Trabalho fabuloso da Julie Bell. Aqui o Scott Campbell e seu Jean Fertin, ele é um dos co-criador do Jean Fertin. Aqui o mesmo Jean Fertin desenhado pelo Jason Pearson. O Brian Stilfree, que desenhou o Batman. E aqui o Simon Bisley, que dispensa apresentação, né? Ty Temple e Paul Smith. E aqui vão outros artistas que colaboravam para o estúdio Wildstorm. Esse álbum aqui é um álbum bem interessante. Aqui Barry Windsor Smith, outro cara que dispensa apresentações, tem um traço muito característico, né? Mais realista, muito famoso com a origem do Wolverine, né? Jason Pearson e o Travis Charest, a melhor fase do Wildcats, uma capa do Travis Charest aqui já o finalzinho da primeira fase, né? Já entrando na segunda. Aqui Adam Warren, Brad Stealth. Aqui um trabalho em conjunto. Aqui tem traço de todo mundo um pouquinho. Cada um desenhou um personagem ou um grupo, né? Então eles fizeram aqui um trabalho em conjunto do estúdio, né? Tem todo mundo aqui, do Richard Bennett ao Scott Williams. Aqui a continuação, são dois pôsteres, né? Dois pôsteres maravilhosos, com traço de diversos artistas do estúdio Wildstorm. É até uma brincadeira boa você tentar reconhecer o traço de cada um aqui. Aqui há feito pelo Scott Campbell, uma caricatura do estúdio todo, todos os artistas do estúdio aqui, inclusive as moças, né? É um álbum bem interessante. O Brett Buff, que desenhou muita coisa. Aqui outra capa do Wildcats, desenhada logicamente pelo mestre Jim Lee. Aqui o Travis Charest, que deu realmente um gás maravilhoso no trabalho do Wildcats, a melhor fase, que eu já falei, né? Dois trabalhos dele, muito dinâmicos, muito bons. O Gary Frank, que já despontava como um grande artista, e é um grande artista, é um dos meus favoritos, eu gosto muito do trabalho dele. E o Ryan Odagawa. Travis Charest, todos dois, com duas personagens, duas meninas do Wildcats, a Voodoo e a... Ai meu Deus, deu branco agora. Como é que é o nome dela, gente? Esqueci. Zilot. É a Zilot, lembrei. Outro pôster com traço de vários artistas aqui, cada um desenhou um personagem. Mais um pôster da mesma série, cada um faz o seu. Aqui vários artistas, aqui uma capa clássica do Jean Fertin, que depois eu vou mostrar numa outra edição muito especial, com as 13 capas do número 1 do Jean Fertin, da série mensal do Jean Fertin. Aqui o Aaron Weisenfeld. Aqui o Jim Lee, um pin-up aqui para o Death Blow. Ryan Benjamin, Sam Keith e o próprio Jim Lee também numa capa bem clássica, bem antiga do Wildcats. Aqui Adam Hughes, que é um dos meus artistas favoritos, e eu já tenho um vídeo também mostrando todos os pin-ups que o Adam Hughes fez para Ordinary Heroes, uma minissérie de 2 capítulos só que ele fez para Jean Fertin. Então aqui nós temos o Adam Hughes, aqui o Arthur Adams, aqui o Travis Charest, um traço bem clássico do Charest, que é bem realista, né? Todos três enfatizando a Fairchild do Jean Fertin, a fortuna, né? Aqui mais Festival Fairchild, né? Com o traço do criador dela, o Scott Campbell. Aqui novamente o Adam Hughes, que eu adoro, e aqui o Scott Campbell novamente fazendo a personagem dele. Arthur Adams,
Manabata, Humberto Ramos, brasileiro, né? Humberto Ramos, Matt Brown e Michael Golden. Adam Hughes, uma página de abertura, uma página dupla de abertura fantástica de Ordinary Heroes. Eu vou destacando aqui aquelas artes que eu considero melhores, tá, gente? Não vou falar de aqui novamente o Adam Hughes. Aliás, um pin-up que não é muito conhecido, não é muito divulgado, um pin-up muito bacana do Adam Hughes, do Jean Fertin. Aqui ainda o Adam Hughes fazia muito trabalho, mas ele era freelancer, né? Fazia muito trabalho para muita gente. Aqui duas caricaturazinhas do Jean Fertin, bem legais, bem divertidas, né? Arthur Adams e seu traço, o criador do barroco, né? Que eu brinco que é o barroco dos anos 90. Scott Hampton e Adam Warren. Adam Warren, Scott Campbell, outra capa famosa, Jean Fertin. Scott Campbell, outra capa, aqui da edição Swimsuit, que era muito normal isso nos anos 90, tá? Todas as editoras não, mas a Image fazia demais as edições Swimsuit, era só para botar as meninas de biquíni. Como era diferente, né, os anos 90, como os anos 90 eram diferentes dos nossos atuais, né? Altamente censurados. Mas vamos lá. Aqui uma edição esporte, né? Com a personagem do Jean Fertin, que eu não vou lembrar o nome agora, não tem problema. É a Índia, né? Posando aqui. Aqui é a edição de Natal. E aqui o nosso querido Adam, meu querido Adam Hughes, fazendo a Fairchild. Nossa, que ele tinha uma paixão especial pela Fairchild, né? John G. Muff, Trevor Scott, Richard Bennett, outro seguidor do barroco das histórias em quadrinhos dos anos 90. Um traço muito característico, muito fácil de identificar o Richard Bennett, o uruguaio Richard Bennett. Aqui o Adam Hughes fazendo uma brincadeira com as personagens, as três meninas do Jean Fertin, um traço muito característico dele. Aqui o Richard Johnson, muito sensual aqui, com a Zillot. Scott Hampton. E aí vamos nós. Carlos Danda, com um traço muito característico dele também. Acho que ele é espanhol. A Voodoo, feita pelo Adam Hughes. Aqui o Jim Lee fazendo a Voodoo. Aqui o Travis Charles fazendo a Voodoo. E aqui uma capa da minissérie da Voodoo, feita pelo Adam Hughes. Gary Leach, Michael Ryan, Travis Charles, Michael Lopez, Alex Ross, o clássico Alex Ross fazendo Astro City, que saiu pelo selo Wildstorm, né? Já acho que DC Comics. Brent Anderson, Alex Ross, também ainda fazendo Astro City, aqui também Astro City, que é uma série, né? Legal, uma série fechada. Paul Smith, John Cassaday, fez muita coisa de X-Men, né? Depois disso aqui. Steve Dillon, Johnson, Tom Raney, que fez Stormwatch, né? Stormwatch, uma série bem legal, gosto muito de Stormwatch. Aqui o Travis Charles fazendo C-23, que é uma série que não teve muita expressão, né? O Travis Charles e o Jim Lee aqui fazendo o C-23. Aqui Stormwatch. Tom Haney desenhou Stormwatch na melhor fase do Stormwatch, né? O Francesco aqui fazendo a Rose Tattoo de Stormwatch. Uma série bem dramática, muito legal. Indico ler Stormwatch, acho muito bom. O Travis Charest fazendo Wildcats vs X-Men, que é muito legal. E o Wildcore aqui também, o Travis Charest. Tom Haney e Travis Charest aqui. O traço do Charest é muito bacana, impressionante, muito legal. Bruce Timm fazendo as suas caricaturazinhas divertidas de Jean Fertin. Ainda ele aqui. Aqui uma capa bem divertida de verão.
Jean Fertin Bootleg 18. Tinha muita edição especial, muita edição caça-níquel, né? Aqui fazendo um lançamento de filme, na verdade uma convenção. Aqui quando o Jean Fertin foi adaptado para desenho, né? Animação. Aqui todos os personagens com as suas caracterizações de animação. Aqui os storyboards. Aqui um pôster feito pelo J. Scott Campbell. Aqui pelo Joe Madureira. Excelente Brian Hitch, né? Fazendo Stormwatch. O Scott Williams, um traço próprio, né? O Scott Williams é conhecido como arte finalista, né? Mas aqui ele faz uma brincadeira. Bill Sienkiewicz. E aí vai. Mais uma capa do Wildcats, feita pelo Travis Sherst. Aqui, uma capa do Divine Right, pelo Jim Lee. Divine Right foi uma série bem interessante, pena que não foi adiante. Tinha tudo que a gente gostava, tinha humor, tinha aventura, tinha ação. Aqui tudo Divine Right, que foi uma série desenhada pelo Jim Lee. Aqui o Scott Campbell, fazendo depois de fazer Jean Fertin, ele desenvolveu Danger Girls. Ele é co-criador de Danger Girls, que lembrava um pouco, né, as Panteras, né, que eram 3 meninas fazendo tudo um pouco. Aqui o Scott Campbell, aqui a Travis Sherst todo mundo fazendo Danger Girls. Outra capa de Danger Girls. Continua as capas de Danger Girls aqui. Aqui, feita pelo mestre Adam Hughes. Ela ainda brincou aqui que a assinatura do Hughes aqui virou uma exclamação, né? Humberto Ramos, brasileiro Humberto Ramos, seu traço caricato, né? Humberto Ramos, Arthur Adams, também cada vez mais caricato, Joe Madureira e Travis Sherst. Joe Madureira, 3 artes aqui do Madureira. Tudo aqui é o Madureira, exceto esse aqui que é do Chiodo. Madureira com seu traço muito caricato e muito manganizado, né? Muito puxado das expressões dos rostos dos mangás, né? Que o mangá nessa época estava dominando, né? Aqui o Jim Lee com o Randy Quinn, naturalmente um desenhou uma parte, outro desenhou outro. E aqui uma arte fantástica, que foi uma página do Wildcats volume 2, que é a fase Alan Moore, Travis Sherst. John Cassaday fazendo Planetary, um pôster, lançamento do Planetary. Aqui American Best Comics, com Gene Ha, também tinha um traço muito realista. E aqui, para finalizar, eu acho que acabou aqui, uma capa do Wildcats, não, desculpa, Divine Right, do Jim Lee. Uma série bem legal. Chegou a sair em português, mas não rendeu muita coisa. Tá, gente? Então fica mais um álbum aqui, mais uma raridade que você só vê aqui no canal Geek Crítica. Então eu continuo dizendo, continuo pedindo a vocês, se inscreve, marca o sininho para você saber que tem lançamento de coisas raras, compartilha e deixa o seu like. Ajuda para a gente continuar compartilhando, democratizando esse tipo de coisa que só colecionador tem. Tá bom? Valeu, até logo!